Fala, alunos do primeiro ano. Seguinte, aula 10, História, página 46. Continuamos em Roma, só que agora a gente vai abrir o quê? Uma outra fase. Então é o seguinte, quando vocês pensarem aqui em Roma, vamos pegar aqui já diretão, Roma. 2 pontos. Fase imperial. Então olha aí, gatinhos e gatinhas. Seguinte, olha que questão boa. Quais são as fases políticas de Roma? Monarquia, república e império. Olha lá, já acertaram uma, já tem uns pontinhos. E daí, gente, o esquema é assim. Por mais que a gente fale assim, ó, a fase imperial, o império romano, a gente tem que sempre analisar assim. Claro que é império, vamos ter um imperador, só que agora, gente, o problema é o seguinte. É império, mas com toda a estrutura republicana. Então, vai ter questor, vai ter censor, vai ter edis, vai ter, todo aquele processo que existia antes, continua existindo, tá? Todas as magistraturas. Então, toda aquela estrutura da república continua, logicamente, o quê? Na fase imperial, beleza? E daí, gente, a fase aqui do Império Romano, você pode dividir assim, ó, Alto Império e Baixo Império, sem problema nenhum, tá? Acho que eu até vou fazer assim pra vocês, ó. Vamos pegar aqui o Alto Império. Então, basicamente, vai pegar o quê? O século 1, 2 e 3 depois de Cristo. A gente viu a crise da República, né? Vai pegar ali e encerrar. Aí o finalzinho ali da República, os últimos anos ali do século antes de Cristo, é o governo de Otávio. Aí simplesmente, já entramos o quê? Simplesmente na fase imperial e vamos por ali já depois de Cristo. Porque justamente o Alto Império, gente, vai pegar por dinastias. Então são 3, a Júlio-Claudiana, tá? Você vai pegar ali justamente a dinastia Antonina e vai pegar a dinastia dos Severos, que daí já vai começar a crise do século 3, beleza? Aí já é Baixo Império. Agora, o esquema é o seguinte, vamos começar aqui então, ó, o Alto Império Romano. Então do século 1 ao século 3, nós vamos ver aí agora. Isso aqui é o seguinte, gente, vamos começar por esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O Otávio. Então, o Otávio agora é simplesmente o quê? O famoso Otávio Augusto. Tá? Então, gente, nessa aula aqui eu vou colocar alguns imperadores, mais ou menos com os fatos que eles fizeram aqui, só para vocês terem ideia. Gente, o Otávio. Primeiro negócio aqui, ó. Quando vocês pensam em Otávio, é ele que vai criar uma guarda especial. Ele sabia, que o Senado podia tramar com ele, que algum cônsul podia tramar contra ele, que algum membro do exército podia tramar contra ele, ou qualquer coisa assim. Aí ele vai lá e cria o quê? A famosa guarda pretoriana. Pretoriana. Ou seja, uma guarda pessoal, aonde justamente o quê? Ele vai pegar e ter alguém para proteger. Daí ele vai lá almoçar, tem alguém que vai provar a comida dele, tem alguém para defender ele. E daí que é o esquema, gente. A gente tem um Senado ainda poderoso aqui. Ah, mas ele não estava submisso? Se submeteu, gente, mas não está morto. E daí o que acontece? O título de imperador aqui, gente, não requer ser uma coisa hereditária. Ah, não, nasceu o filho lá do Otávio e simplesmente vai ser um imperador. Às vezes os imperadores podiam indicar quem vai ser justamente o quê? Esse novo imperador. E aí que entra a ideia, minhas crianças. Às vezes alguém aqui da guarda pretoriana podia ser indicado como o quê? Justamente o imperador. Então não é, aquela ideia que vocês pensam hereditária não, tá? Pode ser indicado. Por isso que vai dar uma confusão do caramba, vai virar um grande caos isso aí, beleza? Outra, gente, a gente viu que o problema todo lá estava no desemprego, a crise rural e a crise urbana. O que acontece aqui, ó, aqui não precisa destacar muito não. Ele também vai criar emprego, gente. Só que não vai fazer uma reforma agrária, ele vai fazer um processo aqui de coletivização, ou seja, as famosas fazendas coletivas. Então não precisa entregar terra para ninguém não. Ele vai fazer grande enganação total aqui, ó, e fazer a galera trabalhar, tá? E logicamente que a moçada vai estar produzindo, não vai ter talvez tanto êxodo e assim por diante, beleza? Então também é um troço bacana. Aí o que acontece? Também é, cara, dentro da política de Otávio aqui, ó, aquele que vocês mais conhecem. Gente, já existia antes, mas não com esse nome aqui, ó. Política do pão e circo. Bem, gente, a política do pão e circo. Nada mais, nada menos é o quê? A distribuição de alimentos, gente, tá? Como era lá na lei frumentária, logicamente o quê? Todo aquele processo que a gente viu lá.
E a política do pão e circo aqui, claro, já vou pôr em branquinho para vocês. Comida e diversão. Comida e diversão. Aí eu vou pôr assim, ó, fica melhor. Nas arenas. Então, criançada, não pense em Coliseu, porque aqui na época de Otávio ainda não existe o Coliseu, beleza? O que vai acontecer aqui é o seguinte, enquanto a galera tá vendo lá algum espetáculo de gladiador, algum espetáculo de qualquer coisa numa arena, logicamente o quê? Existe a distribuição de comida. Diz a lenda que a ideia disso aqui, gente, é manter o povo calmo. Aí o povo, cara, se divertindo e, logicamente, o quê? Comendo, não se revolta contra o governo. Pode ser que tenha essa função mesmo, e tem essa função até hoje, beleza? Agora, tecnicamente, funcionou. Vamos pôr assim, não é uma maravilha, mas funcionou. Agora, a ideia aqui, ó, ela é muito mais impactante para resolver os problemas o quê? Ligados ao desemprego. Não é à toa que o Otávio vai fazer o quê? Um ótimo governo, tá? E daí é o seguinte, quando a gente pega aqui, ó, um último lance, cara, para colocar para vocês sobre o governo aqui de Otávio. Então vamos lá. Gente, o esquema é o seguinte, quando você pega o governo de Otávio, vocês já vão ver que tem até um destaque aí, ó, na postura de vocês, que é a famosa Pax Romana. Pax, deixa eu fazer um X mais bonitinho aqui, ó, a Pax Romana. Aí já vou até abrir uma aspas aqui, ó, e colocar assim para vocês, ó, a famosa época de paz. O esquema é o seguinte. Primeiro grande erro que às vezes, cara, os livros fazem. Época de paz. Primeiro, nada a ver com paz isso aqui, gente. Vai ser um período, logicamente, que está expandindo o Império Romano. Então, eles estão em guerra. O lance é assim. Não existe inimigo para Roma. O poderoso exército romano está cada vez mais poderoso. E, logicamente, o quê? Eles estão detonando e destruindo todo mundo, tá? Então, não existe inimigo, cara, que possa, o quê? Fazer frente ao exército romano. Então, não tem nada de paz aqui, gente. É que ninguém consegue, o quê? Dominar e controlar Roma, beleza? Então, esse é um erro. Não é paz, não. Eles estão se pegando lá. Outro, cara, todos os malditos livros de história vão lá e colocam o quê? Otávio Augusto, Pax Romana. Dá uma ideia que só foi ali, gente. Esse processo ligado à Pax Romana aqui, gente, ele vai se estender até o século III, tá? Então, basicamente, quando você pega a ideia aqui, ó, até o século III, não existia, logicamente, o quê? Um poderoso exército, um poderoso povo que fosse lá o quê? E combatesse os romanos, beleza? Então, cuidado com esse processo aí, gente. Pax Romana não vai pelo nome, vai pelas ideias aqui, ó. Justamente é sem inimigos, tá? Sem inimigos que possam derrotar Roma, beleza? E daí o que acontece, gente? Tirando essa parte toda aqui do Otávio, aí eu posso até colocar assim para vocês, ó. O restante aqui vão ser os Júlios Claudianos. Júlio Claudianos. Então você vai pegar aqui toda a ideia que eles pegam lá dos 12 Césares, gente. Júlio César, Otávio, cara, Tibério, Cláudio, Nerva, Calígula, Nero, ou seja, os imperadores lá que são considerados o quê? Os 12 Césares. E daí o esquema é assim, gente. Aqui, ó, para caracterizar, são déspotas. E, logicamente, já deixa eu fazer aqui um lance, ó, são tiranos. Beleza? Uma época de caos. Ó, lembrei mais uma aqui, ó, para caracterizar bem esse período aqui, ó. Luta pelo poder. Tá? Então dá para destacar aqui, gente, que todos eles são muito malucos. Daí você pega, por exemplo, lá assim, ó, o Calígula. O Calígula nomeou o cavalo cônsul. Não tem nada a ver com loucura isso aí, mas com a ideia, logicamente, o que? Talvez lá de nomear o cavalo cônsul para que não tivesse um outro cônsul, tá? Vamos pegar, sei lá o que passava na cabeça dele. E um destaque aqui, cara, que eu gosto de dar nesse período aqui, é justamente o Nero. Porque pôs fogo em Roma? Não. A ideia que eu quero destacar aqui para vocês aqui, ó, vai ser a primeira grande perseguição aos cristãos. Então, vou até dar uma nuvenzinha nele aqui, ó, para vocês.
Pô, ele fez isso porque era louco? Não, gente, o cristianismo já nasce, cara, aqui na ideia de uma religião muito perigosa. Ele se desenvolve, logicamente, o quê? Né, os seus cultos lá em catacumbas, ou seja, tudo muito escondido. E claro, gente, o cristão que está aqui, não esqueça que era o antigo judeu que tinha lá. E pior, gente, o lance aqui, que fere muito a ideia do cristianismo dentro do processo romano, é logicamente que eles não participam das festividades dos deuses romanos. E aí que é o problema, tá? Então, para vocês verem que nesse processo ligado a essa dinastia, são todos eles o quê? Muito loucos mesmo, tá? Outro lance aqui, ó, que é bom comentar, é dentro dos Júlios Claudianos ainda, só que daí eles mudam. A dinastia dos Flávios. Então, gente, da dinastia dos Flávios aqui você vai pegar o Tito Vespasiano filho e o Diocleciano, se não me engano o nome do cara, tá? E daí o que acontece? Aqui sim eu quero dar um destaque justamente aqui na construção do Coliseu. Então, mais ou menos por volta ali de 80 depois de Cristo, vai se construir o quê? O Coliseu. E daí sim, ó, um destaque mais legal para vocês aqui, ó. Mão de obra dos hebreus. Lembram lá atrás, que era na apostila 1, que eu falei para vocês sobre a primeira diáspora dos hebreus? Tá aqui, minhas crianças, ó. Os hebreus saíram lá da região deles, do Oriente Médio, da Palestina e tudo mais, e logicamente o que? Foram feitos escravos, vamos por assim, para a construção do Coliseu, tá? Então 80 depois de Cristo, é para não ter aquela relação, logicamente o quê? Pô, que o Coliseu sempre existiu. Não, não. Aqui, ó, somente 80 depois de Cristo, beleza? Outro lance, mudamos a dinastia, agora deixa eu pôr assim, a famosa dinastia dos Antoninos. Então é o seguinte, minhas crianças, a dinastia dos Antoninos. Moçada, talvez essa aqui foi a melhor dinastia que teve, tá? Então saíram lá os Cláudios Flávios e entram os Antoninos, beleza? E daí, ó, pegando aquela ideia, ainda é Alto Império, gente. Então isso aqui vai pegar toda a ideia ainda do século I e logicamente o quê? Do século II, beleza? Então, Alto Império, século I, século II até o século III ali começa a crise. E daí, gente, deixa eu até colocar aqui, ó, para destacar para vocês, bons administradores. Bons administradores, tá? Basicamente eles vão continuar o processo de Otávio Augusto, porque depois de Otávio ali, gente, o negócio meio que deu uma balançada. Cara, muita corrupção, muita briga, é pretoriano contra senado, é senado contra pretoriano, é imperador matando imperador, é matando a mãe, matando o filho, é um indicando o outro, ou seja, era uma luta política tremenda. Aqui o negócio o quê? Vai dar uma melhorada, beleza? Aí tem dois destaques aqui para dar para vocês, gente, ó. Aqui a gente coloca aquela ideia de máxima expansão territorial. Máxima expansão territorial. Aí eu vou ter que dar um destaque e vou ter que fazer uma letra mais bonitinha para vocês, ó. Meu, eles vão até o Extremo Oriente, ou seja, na Ásia, lá na China, o início do processo ligado ao quê? A Rota da Seda. Então, meu, basicamente você vai pegar aqui a transição do século I para o século II, todo o processo ligado ao quê? Essa máxima expansão territorial aqui. Então, mais comércio, mais simplesmente o que? Troca cultural e, logicamente, tudo isso acontecendo o quê? Durante a época dos Antoninos, beleza? Aí já vou dando um destaque para vocês aí, gente. Entra ali assim, ó, aqui na fase dos Antoninos, já começaram as invasões bárbaras, daí vocês vê lá na unidade 10, tá, os bárbaros, mas daí vocês vão ver que tem bem no finalzinho dessa unidade 9 aqui, os caras já falam de bárbaros, mas os bárbaros já começaram a invadir mesmo lá no século I, só que aqui ainda está tudo muito pacífico ainda, beleza? Então já temos bárbaros aqui, só que nada de invasões ainda violentas, beleza? E claro que agora eu quero dar um outro destaque aqui, gente. Aí sim, ó,
Deixa eu pôr aqui. Segunda diáspora dos hebreus. Então, deixa eu pôr aqui. Segunda diáspora dos hebreus. Moçadinha, se teve a primeira diáspora lá que eu comentei com vocês, a construção do Coliseu e tudo cara relacionado ao quê? A mão de obra dos hebreus. Aqui agora, na dinastia dos Antoninos, durante a fase do imperador Adriano, logicamente o quê? Vai se dar a segunda diáspora dos hebreus. Pô, professor, já vimos isso aí. Mas eu quero reforçar, porque geralmente quando se faz uma questão, eles podem enfiar ela aqui para vocês, na ideia de Roma, tá? Durante lá o reinado do imperador Adriano, que não é aquele que joga futebol, ou jogava pelo menos, tá? A ideia que você tem que pensar aqui é o seguinte: vai ocorrer a destruição do templo. Que templo, professor? Do templo de Jerusalém. Então aí, criançada. Destruição do templo de Jerusalém. Eita, nós! E daí? Não foi a primeira vez que foi destruído, gente, tá? Houveram outras destruições anteriores a esse processo aí, tá? Eu não tenho mais acompanhado direito como ficou isso aí, as últimas pesquisas arqueológicas, mas o último registro da Arca da Aliança se deu aqui, tá? Com essa destruição aqui, beleza? Mas eu não sei como é que tá isso aí, gente, pode ter mudado, tá? E daí um destaque maior que eu quero dar para vocês aqui, gente, é isso. Ó, basicamente, por causa desse processo, fazer um asterisco bonitinho aqui, ó. Muro das Lamentações. Pode ver, gente. De repente, não mais de repente, vocês vão fazer uma viagem lá para Palestina, para Israel, tá? O reino de Jerusalém. Aí, logicamente, que vocês vão ver lá o quê? O Muro das Lamentações. Um ícone, cara, um objeto sagrado para o judeu. Porque justamente o Muro das Lamentações que está lá até hoje, nada mais é do que o que sobrou da destruição do Templo de Jerusalém dessa época aqui. Segundo as narrativas, tá, gente? E daí o que acontece? Pode ver que eles vão lá e fazem as orações, colocam tudo lá dentro desse processo porque é sagrado. E fica em Jerusalém. É um dos fatores de ter o quê? Toda aquela confusão entre muçulmano e judeu lá no território. Então é por isso que é bom vocês sempre ficarem o quê? Ligadão com isso aí, beleza? Então, ó, gente, século II, imperador Adriano, diz mais uma lenda aí, que ficou o muro porque era para proteger as tropas contra as tempestades de areia, beleza? Então o que acontece, gente? Essa aqui é a dinastia. A outra dinastia que nós vamos ver aqui, ó, do Baixo Império, já é transitória, que é a dinastia Severa. Ou seja, gente, aqui daí a gente vai pegar a partir do século, logicamente, o quê? 3. Então vocês vão ver ali, ó, 201 para frente, tá? Só que a dinastia Severa é anterior, por isso que é transitória. E daí, gente, vem dos Severos, muda o sobrenome aqui, ó. Aí, claro, ela é totalmente relacionada assim, ó. Fim. Deixa eu pôr assim que fica mais bonito. Declínio do Império. Ou seja, aí aqui, para não deixar vocês órfãos, gente, eu vou fazer assim, ó. Agora sim cabe fim, ó. Fim da, destacando, Pax Romana. Ou seja, não vai ser de uma hora para outra que Roma vai cair, bum! Não. Gente, basicamente peguem aqui, ó, século 3, século 4, e Roma vai cair lá no século 5, 476. Tudo motivado agora o quê? Pelas invasões bárbaras que vão acontecer no Império Romano. Beleza? Então o que acontece? Isso aqui, ó, é um processo longo, não é rapidão e não só aconteceu durante um reinado. Beleza? Só que daí, isso aqui a gente vai ver na próxima aula e daí eu já vou pôr de uma maneira diferente para vocês aí. Valeu, meu povo! Um abraço a todos e buenos dias, buenas tardes e buenas noites.